Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Bíblia Crush e este é o início de uma nova série que estamos fazendo aqui. Vamos começar a estudar sobre o Pentateuco. O que é o Pentateuco? Penta, você sabe que nos lembra do número 5, são os primeiros 5 livros da Bíblia. A palavra Pentateuco significa 5 partes ou seções. Os judeus chamam esses 5 primeiros livros da Bíblia de Torá, e é uma palavra em hebraico que está relacionado com ensinamento, instrução e lei. Muitos judeus, os mais ortodoxos, os mais tradicionais, até decoram este livro. Eles veneram o Pentateuco, como eu disse, também chamado de Torá. Um detalhe muitíssimo importante sobre o Pentateuco é a questão do autor. A autoria do Pentateuco é anônima. Quem escreveu não assinou o seu nome. No entanto, as tradições tanto judaica quanto cristã ligam o Pentateuco a Moisés. Existe essa ideia em comum entre estudiosos de que foi Moisés quem escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia. Até mesmo Filo de Alexandria, que foi um filósofo, e Flávio Josefo, que foi um historiador muito famoso, atribuem a Moisés até mesmo a história da sua própria morte. Então nós vamos considerar Moisés como o autor do Pentateuco. Então vamos começar com o primeiro livro, Gênesis. Vamos lá? Uma coisa muito importante que você precisa começar a aprender e praticar quando estudar a Bíblia é aprender sobre o significado das palavras. Eu faço isso muito. Então vamos lá. O que significa a palavra Gênesis? Significa origem, nascimento, criação, princípio. Então Gênesis, obviamente, começa com o nascimento, a criação, o princípio deste mundo. O último vídeo que eu fiz nesse canal foi sobre Gênesis 1, que é o da criação. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui embaixo para você ou aqui em cima, vai lá e assista. O livro de Gênesis tem uma estrutura bem interessante e eu quero ensinar para vocês aqui agora. Os capítulos de 1 a 11 contam a história de Deus com o mundo. E os capítulos de 12 a 50 estão mais focados na história de Deus com uma única família, a família de Abraão. O acontecimento ali do início do capítulo 12 é uma história-chave que liga as duas partes do livro de Gênesis. Nós vamos chegar lá. Por agora, vamos focar na primeira parte do livro de Gênesis. Bora lá? Então, o livro de Gênesis começa, óbvio, com a criação, já que ele fala do início e o princípio de tudo. Eu gravei um vídeo sobre isso. Se você ainda não assistiu, assista o meu vídeo anterior. Lá, nós aprendemos como Deus criou esse mundo, qual foi a organização e os 2 problemas-chave que Deus resolveu, que foi o da desordem e o da desabitação. Deus cria diferentes esferas, faz a vida florescer e cria nós, os seres humanos, à sua imagem e a sua semelhança, como representantes de Deus no mundo e com o potencial de governar este mundo. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, volta aqui um vídeo atrás e aprenda um pouco mais sobre a criação. Lá nós aprendemos que Deus criou nós, os seres humanos, com um propósito muito especial. E eu vou destacar 3 aqui agora. Nós somos o reflexo do caráter de Deus, representantes do governo de Deus, aproveitar o potencial da criação e criar beleza e ordem. Em Gênesis 1:28, depois que Deus cria o homem e a mulher, Deus os abençoa. Presta atenção nesse fato, porque isso é muito importante aqui pro livro de Gênesis. Deus abençoa a humanidade. Então Deus cria o mundo, dá habitação, dá as plantações, a planta para comida. Deus faz tudo, deixa tudo pronto, abençoa o ser humano e no final ele faz o quê? Dá o livre-arbítrio. O que você acha do livre-arbítrio? Isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Deixa aqui nos comentários. Deus cria os seres humanos, a sua imagem e a semelhança, com poder para governar, o potencial de governar este mundo, e ele ainda nos dá uma ordem: dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu. Ou seja, Deus faz tudo, cria tudo e ainda fala: é seu, toma, cuida, manda, pode mandar. E ele nos dá o livre-arbítrio, a escolha de como iremos governar, de como vamos construir este mundo. E a figura, a representação dessa escolha era o quê? Aquela famosa árvore do conhecimento do bem e do mal. Será que a humanidade vai confiar na definição de Deus pro bem e pro mal, ou vai fazer a sua própria escolha? Deus estava correndo um risco muito grande aqui, você não acha? Então, em Gênesis 3, aquela famosa história de Adão e Eva, a serpente, eu não vou entrar em detalhes aqui, a serpente os engana, torcendo só um pouquinho
pouquinho a verdade, dizendo que se eles comessem daquele fruto, eles se tornariam como Deus. Mas essa é uma ironia muito, muito trágica. Por quê? Porque eles já eram como Deus. Eles haviam sido feitos à imagem e à semelhança de Deus, que é o que vemos em Gênesis 1:26. Vou deixar o versículo aqui. Abre parêntese, eu quero deixar um pensamento com você aqui agora. Esse probleminha que Adão e Eva enfrentaram lá atrás ainda acontece até hoje. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós somos como Adão e Eva. Nós cometemos alguns erros porque não sabemos a nossa identidade. E é exatamente por isso que muitas vezes nós caímos na lábia de estranhos. Então, antes que você aí, do outro lado da tela, fique com raiva de Adão e Eva, porque eu também já fiquei, pense bem, porque muitas vezes nós nos comportamos exatamente como eles se comportaram. Fecha parêntese. Então tá, Adão e Eva comem do fruto, e a primeira perda acontece onde? Nas relações humanas, o relacionamento entre eles. O homem e a mulher, a partir daí, já começam a brigar e já não confiam mais um no outro. Eles já não são mais tão inocentes e criam roupas para se cobrir. E a segunda grande perda que vemos aqui é o relacionamento deles com Deus. Eles tinham um relacionamento muito íntimo e diário com Deus, mas a Bíblia diz que quando Deus vem para que eles possam ali se relacionar, talvez conversar, tomar o chá da tarde juntos, eles correm e se escondem de Deus. Sabe aquele momento em que a criança faz algo errado e tenta fugir dos pais? É exatamente isso. Ou nós, adultos, quando sabemos que fizemos algo errado e ficamos com aquela culpa na consciência, é bem isso. Fecha parêntese. Então, o que acontece? Quando Deus os encontra ali no jardim, eles começam a culpar um ao outro. Ah, foi ela, ah, foi ele, foi ela, foi ele. Isso por acaso te soa familiar? Sim, gente, Deus é amor. E ali mesmo, naquele momento, Deus já promete salvá-los daquele buraco que eles tinham entrado. Mas, lembre-se de uma coisa, Deus, ele também é justo. E na Bíblia vemos isso várias vezes. Ele perdoa sim, mas ele não pode nos livrar das consequências das nossas escolhas, assim como ele não livrou Adão e Eva lá. Então Deus informa a eles, Adão e Eva, que a partir daquele momento, os aspectos das suas vidas, tanto em casa quanto no trabalho, iriam ser diferentes, cheios de tristeza e dor por causa da sua rebeldia, o que os levaria eventualmente à morte. A partir dali, daquele momento, a coisa vai de mal a pior. Então nessa primeira parte de Gênesis, os capítulos 3 até o capítulo 11, nós vemos o efeito crescente dessa rebelião e as relações humanas fraturadas em todos os níveis. Os homens vão de mal a pior, de corrupção, de maldade, assassinato. Então guarde isso na sua cabeça. Os capítulos de Gênesis 1 a 11 definiram a história básica da Bíblia. E a maldade ali chega a tanto que de Gênesis 6 a 9 é quando Deus planeja o dilúvio. Deus deve ter pensado assim, não foi para isso que eu criei o homem, não foi para tanta maldade, eu vou começar do zero de novo. No entanto, até mesmo o parceiro de Deus nesse empreendimento do dilúvio, que foi Noé, logo após ele sair da arca, ele também comete um erro, ele também falha. E a corrupção continua acontecendo apesar da segunda chance e de outras chances que Deus continua dando à humanidade. Então, em todas as histórias, nesta primeira parte do livro, é essa repetição que vemos. Deus continua dando ao ser humano uma chance de fazer do jeito certo, mas os humanos continuam destruindo o mundo e a si mesmos. Então, todas essas histórias aqui, eu não vou falar uma por uma, vou deixar a curiosidade para você ir lá e ver, mas todas essas histórias mostram que nós vivemos em um mundo bom e nós é que o tornamos mal, porque vez após vez nós decidimos escolher por nós mesmos o que achamos que é bom, definimos o bem e o mal por conta própria. Então todos nós acabamos contribuindo para este mundo de relacionamentos rompidos. Mas há uma esperança. Em Gênesis 3, 14 e 15, Deus havia prometido um guerreiro ferido que viria e derrotaria essa raiz do mal. Deus está decidido a salvar e abençoar o seu povo. Lembre-se dessa palavra, abençoar o seu povo. E nós vamos explorar mais sobre isso no próximo vídeo sobre o livro de Gênesis. Mas por agora é isso, meus amores. Então, se você gostou desse estudo até aqui, deixe o seu joinha, perguntas aqui no comentário e eu te vejo semana que vem. Um beijo da Pri e até mais. Tchau!